E agora vamos aos spoilers do capítulo 246 de Jujutsu Kaisen. São 3h02 da manhã, mas os spoilers começaram a sair meio de meia-noite, aparentemente. O negócio começou a sair mais cedo. Eu tenho vários tradutores dessa vez. Aparentemente cada uma pessoa traduziu uma página, se eu não me engano aqui. Tem vários cacarecos, tá? Tem página colorida de Natal e tudo mais, mas eu vou mostrar isso, deixar isso só pro review do capítulo completo. Por enquanto vamos do capítulo normal, vamos dos resumos mesmo. Vamos lá. O capítulo começa com o Higuruma amaldiçoando a falta de experiência em combate dele. Enquanto isso, o Kusakabe ele usa domínio simples. O Kusakabe, como é que eles sobreviveram, né? O Sukuna vai explicar isso um pouquinho mais pra frente. A espada ali no fundo do executor, ela meio que muda de... Ela tá parecendo o Fullbring inicial do Ichigo. Aquele que parecia que era só a Tsuba, que era só o Manji da Zangetsu. Tá parecido pra cacete. Mas o Kusakabe ele ativa o domínio simples no chão. O efeito, né? É o mesmo efeito simplesinho que estão usando no anime, né? É tipo uma luzinha. E aí o comentário do editor é o seguinte: a técnica do Sukuna ainda vive, e vive muito bem. Será que a escola de Jujutsu tá em grandes problemas agora? Esse é o comentário. A técnica do Sukuna tá funcionando, galera. Tá funcionando. E aí na próxima página, o Sukuna ele começa a análise dele, né? Ele fala que todo mundo, que o reforço, né, de energia amaldiçoada de todo mundo melhorou muito. E o treinamento básico do Yuji também melhorou muito. Mas mesmo assim, não é tão bom quanto a amplificação de domínio, né? E o Kusakabe, ele conseguiu diluir a técnica do Sukuna, mitigando o dano usando o domínio simples. O lance do domínio simples é que não dá pra se mexer, né? Não é tão simples assim. Não dá pra se mexer. Essa versão do Kusakabe não dá pra se mexer. Mas ele tá usando as duas. Ele tá usando tanto a básica, né, pra defesa, quanto a ofensiva. É numa coisa só. O Gojo, se eu não me engano, ele conseguiu se mover usando o domínio simples. Porque eu lembro que ele conseguiu se mover e a barreirinha no pé foi diminuindo. Mas desse jeito aqui não dá para se mover. A amplificação de domínio é melhor. É melhor, mas a amplificação de domínio não serve para tancar, né? O que o Kusakabe tá fazendo aqui, ele tá tancando. Tancando muito bem até. Tancando muito bem. Tem bastante texto, galera. Tem bastante texto. As análises do Sukuna. E aí o Kusakabe, ele tá xingando, né? Porque ele quase morreu. Ele percebe que todos os cortes do Sukuna não são os mesmos cortes que cortam o mundo, né? O Sukuna não usou aquela técnica. É porque ele está interessado no Higuruma, né? Acho que sim. Então ele vai brincar com ele, né? Como ele mesmo falou. Se ele está interessado, ele brinca. E aí na próxima página, o Kusakabe, depois de checar bem fundo, né, sobre a técnica do Sukuna, o clivar e o desmantelar, o Kusakabe ele pensa, né? Por que o Sukuna não usou o fogo? Que ele usou em Shibuya, porque era poderoso demais, era poderoso o suficiente para exorcizar o jogo, né? E aí o Kusakabe ele decide que é uma perda de tempo, fica pensando nisso, e ele só pensa que é porque o Sukuna não pode usar nesse momento. Olha o Gag soltando as migalhas pra gente, rapaz. Porque até o Kusakabe tá pensando, por que esse porra não tá usando fogo, né? Mas vamos lá. Na próxima página, o Higuruma, ele pede desculpa, né? Ele pede desculpa e ele fala que ele conseguiu a penalidade de morte pro Sukuna, mas a confiscação foi aplicada só pra ferramenta amaldiçoada. O Kusakabe, ele tenta encorajar o Higuruma, né? Falando que se eles podem finalizar o Sukuna agora usando essa espada, né? Ele vai proteger o Higuruma mesmo que ele tenha que morrer. Tem umas piadinhas aqui, aparentemente. Ele falou isso, né? Que mesmo, eu acho que é a mesma piadinha lá, que ele falou uma frase corajosa e aí ele se arrepende na mente dele. Que ele não quer morrer mesmo. O Sukuna tá esquisitaço aqui. Mas o Sukuna fala aqui também, só que não tem introdução, bababá. E aí, o Chozo, ele tenta atacar o Sukuna. Mas o Sukuna imediatamente desaparece da vista do Chozo
E imediatamente ele, por trás, ele empala o Chozo com as duas mãos. Ele empala o Chozo. Ele empala com as duas mãos. Até aqui no torso. Atravessou as duas mãos só na velocidade, cara. Só na velocidade. O Juan fez a predição aí que o Chozo ia morrer, né? Mas eu acho que não morreu ainda não. Só acredito se tiver obituário. Mas tomou aqui. Nem acertou o primeiro ataque. Duas mãos, as mãozonas do Sukuna, né, cara? O Sukuna tem aquela mão gigante. São duas. Tomou duas mãozadas do Sukuna, atravessou, jogou longe. E aí o próximo que ataca ele na próxima página, nas próximas duas páginas, é o Ino. E o Ino, ele tá usando a lâmina cega do Nanami, né? E o Sukuna, ele elogia ele, falando que é um ataque mais forte do que ele esperava, né? Mas ele instantaneamente dá um chutão e joga o Ino pra longe. Mas foi bem forte, né? Ganhou um elogio do Sukuna. Tá todo mundo aí. O Sukuna tá elogiando todo mundo. Tá elogiando o Kusakabe, elogiou o Yuji, mas não elogiou verbalmente, né? Ele nunca vai elogiar o pirralho dessa forma. O único que foi buchão aqui foi o Chozo. Felizmente. Mas o Ino já ganhou o elogio. Aquele filme da nova onda do Kronk, né? O Ino ganhou o dedão positivo do Sukuna. E o Chozo ganhou as duas mãos do Sukuna. E aí na próxima página, o Kusakabe e o Yuji, eles conseguem fazer um ataque em conjunto, né? Enquanto o Higuruma ele ataca com a espada do executor. Mas o Sukuna ele consegue desviar facilmente, né? E ele segura o Higuruma e ele quebra a cara do Higuruma. Ele desce a porrada no Higuruma aqui. Na cara mesmo. Quebrando ele na porrada na cara. E aí o Sukuna ele joga, ele meio que derruba, né, o Higuruma assim no chão, e ele joga o Higuruma pra longe. Ele joga o Higuruma bem longe e ele corre na direção do Higuruma pra finalizar o Higuruma, né? O Yuji ele tenta acompanhar a velocidade do Sukuna, né? Enquanto uma pessoa grita, não deixa o Higuruma sozinho, né? Atrás do Yuji. Aqui a super velocidade, o Yuji ele tá um pouco atrás do Sukuna. Ele não consegue, né? Ele não consegue acompanhar a super velocidade do Sukuna aqui nesse caso. É o que acontece na próxima página. O Yuji ele tenta acompanhar a velocidade do Sukuna, mas ele percebe que o Sukuna é muito rápido. O Sukuna já era mais rápido que uma bala. Depois que o Naoya, maldição, alcançou o Mach 3 e a Mach conseguiu desviar, essa galera aí tá rápida pra cacete. Essa galera tá muito rápida. O Yuji ele correu de uma cidade pra outra em alguns minutos, a pé, em Shibuya. Mas aí, na próxima página, né, quando o Sukuna se aproxima, a gente tem a perspectiva do Higuruma. As páginas de ação aqui estão muito boas, hein, galera? Estão muito boas, o movimento do negócio. E o Geg ele não é muito de usar linha de movimento, não. É pra ver aqui, ele não é muito de usar a linha de movimento mais dinâmica, não. Isso aqui é mais um lance do fundo mesmo. Mas aqui tá bonito o movimento. E aí quando o Sukuna chega perto, né? Ele corta o prédio todo que o Higuruma tá, né? E aí a gente tem um flashback rapidinho dos feiticeiros tendo uma discussão, né? Enquanto o Yuji ele fala que ele tem planos para salvar o Megumi, né? Ele fala que a técnica do Higuruma ela é efetiva para a ideia de salvar o Megumi. É pra ver a galera conversando. A Maki tá junto com o Yuta. E ele chegou. O Yuji ele apresenta essa ideia do Higuruma. Ele chega com o Higuruma. Ele apresenta pro Yuta e pra Maki. Isso é estranho. Ele chega e apresenta o Higuruma pro Yuta. E se o Yuta copiar? E se o Yuta copiar o Higuruma? Olha a gente pensando, né? E aí na próxima página o Higuruma ele explica que qualquer pessoa que for cortada pela espada do executor vai morrer, né? Sem exceções. Mas o alvo da morte, né, é limitado para a pessoa que recebeu a penalidade de morte. Então nesse caso aqui o que ele está explicando é o seguinte: aqui no flashback dele o Judgment está com os dois olhos fechados, tá? No último capítulo ele abriu um olho. Aí o Higuruma fala aqui: desde que já foi provado que o Judgment consegue reconhecer múltiplas almas em uma pessoa, né? Se o Sukuna receber a penalidade de morte,
Então ele pode cortar o Sukuna, matar o Sukuna e ainda assim deixar a alma do Megumi sem danos. Isso é interessante, isso aqui é interessante. E aí o Yuji, ele pergunta, né? Você quer morrer, Higuruma? Era o Yuji que tava perguntando, aquela lembrança do Higuruma, era o Yuji, né? Você quer morrer? E aí o Yuji fala, né, que mesmo que você não pode usar a técnica reversa, olha o foreshadowing do Gege, ele vai conseguir usar a técnica reversa, sim, com certeza. E aí fala que mesmo que você não possa usar a técnica reversa, né, você ainda está planejando usar contra o Sukuna. Aí o Higuruma fala aqui, mas ele acredita que ele deve cumprir, né, o objetivo dele, o papel dele aqui e morrer. E aí o Yuji, ele tenta correr atrás do Higuruma aqui, né, mas ele falha em encorajar o Higuruma. É aquele lance, né, que o Higuruma, ele matou gente, né? Ele falou que ele se sentiu horrível depois de ter matado gente. E aí ele falou que depois disso ele pretendia se entregar para a polícia, né? Se entregar para a polícia e servir o tempo dele. Mas ele matou mais de 2 pessoas, então ele seria sentenciado à morte. Mas tem um flashback aqui do Yuji tentando animar ele, né? Que o Yuji já passou por isso também, né? E aí na próxima página, o Higuruma, ele consegue sobreviver aos cortes do Sukuna. Cortou assim de lado, tá ligado? Na diagonal do Higuruma. Cortou a roupa. A roupa do Higuruma não é super poderosa igual a roupa do Gojo, hein? Cortou assim na diagonal. Quebrou o terno do Higuruma. E aí, o Sukuna, ele percebe que o Higuruma usou amplificação de domínio para diluir a técnica dele. E o narrador começa a falar que tem menos de 2 meses desde que ele despertou como um feiticeiro, né? É um crescimento anormal. O Sukuna está fascinado. Nisso, a espada, ela estava desembainhada. Tá parecendo a Leiken aqui. Acabou de sair o Yu Hakusho, para quem não conhece a Leiken. Está bem parecido com a Leiken aqui, o que o Higuruma está fazendo. Parece que o Higuruma ia desmaiar, porque a espada estava sumindo já. E aí o Sukuna, nesse momento o Sukuna fica fascinado. Que é porque eu acho que o Higuruma, ele voltou a toda. E aí o narrador fala, né, que ele fala que o Sukuna, ele foi fascinado pela espada que mata instantaneamente. E agora que ela volta a emitir a luz brilhante mais uma vez, né? Ele compara o Higuruma com Gojo. Ele é uma pedra bruta, né, que está cheia de talento. E esse é o fim do capítulo. Na hora que o Higuruma ia desmaiar, galera, na hora que ele ia desmaiar na página anterior, a espada estava sumindo e aí ele volta. O Sukuna, a gente tem o ponto de vista do Sukuna. O Sukuna se surpreende e é porque a espada ele volta a ligar a espada com toda a força, né? Ela ativa de novo e além da amplificação de domínio aqui. O Higuruma está usando a amplificação de domínio. E esse é o fim do capítulo. Infelizmente temos pausa semana que vem. O comentário do editor é o seguinte, ó. Gênio, né? É a palavra que todo mundo que conhece o Higuruma sussurra nesse momento. Porque ele vai peitar o Sukuna agora com amplificação de domínio, né? Esse é o fim do capítulo. Eu não tenho mais traduções aqui. Deixa eu ver aqui rapidão. Não tem mais tradução não. Esse é o fim do capítulo. Tem umas páginas, tem uns desenhos, umas ilustrações novas do jogo, tá? Do Chozo, quer dizer. Mas esse é isso. Esse é o fim do capítulo. É melhor a gente esperar a tradução. Tem bastante texto, tem bastante análise do Sukuna. Mas o Higuruma aí está sendo comparado com o Gojo. Ele vai morrer, com certeza. Com certeza ele vai morrer. Mas ele vai puxar, como a maioria da galera estava especulando, né? Com certeza ele vai puxar todas as coisas que ele viu. Agora ele usou amplificação de domínio. O próximo passo talvez seja um domínio simples. Se ele precisar tancar para a galera, né? A amplificação de domínio. É provável que venha uma expansão de domínio com a barreira aberta. Eu espero que sim. Mas é isso, eu fico por aqui e amanhã tem o anime. Amanhã tem o anime e sexta-feira tem review do mangá. Vai ter vídeo especial dia 24 também, falando da galera que morreu no Jujutsu. Mas eu fico por aqui, até mais galera. Tenham um excelente dia e tchau.